Como falar com espíritos? Essa é uma história real que aconteceu comigo. O nome das pessoas e de alguns lugares foram trocados. Era o começo dos anos 90 na minha cidade natal, Santos. Eu era um adolescente nerd cabeludo que ia todo sábado à tarde fazer um ritual arcano, uma caminhada pela Avenida Epitácio Pessoa a uma quadra da praia até a casa do meu amigo Fred e dali até o bairro do Gonzaga para a gente se alimentar das novidades de quadrinhos na Banca Estátua. Voltávamos para casa dele a pé, e em Santos é tudo meio perto, e no geral a gente não andava de bicicleta. A gente lia as revistas que tinha comprado, discutia as histórias que a gente tinha lido e também olhava as artes que o Fred tinha feito na semana anterior. Ele desenhava muito no estilo John Byrne, que a gente carinhosamente chamava de Jumbirne, e que era ainda um dos nossos maiores ídolos na época. E a gente jogava videogame, ouvindo o programa de rádio Hard and Heavy, apresentado pelo Pepinho Macia, filho do jogador do Santos, o Pepe. O metal ainda não era um estilo musical no qual me ligava muito, mas fazia bastante sentido jogar Streets of Rage com Iron Maiden e Manowar de fundo. No caminho entre a minha casa e a dele, havia duas galerias térreas de lojas. A mais próxima da minha casa, chamava Shopping Imbaré, sediava o Clube de Xadrez de Santos. Ali eu aprendi a jogar melhor xadrez e também conquistei a gloriosa penúltima colocação num campeonato. Foi justamente nessa galeria de lojas que eu aprendi uma outra arte antiga, a de falar com espíritos. Eu não lembro qual de nós descobriu o lugar primeiro, mas achamos muito legal uma loja nova que começou a funcionar ali, a Casa da Bolha, uma comic shop, uma loja de quadrinhos, que também servia de ponto de venda de um jornal impresso em formato tabloide, produzido pelo dono do lugar, com matérias sobre cultura pop e anúncio de comércios locais. A gente começou a frequentar a Casa da Bolha regularmente e fez amizade com o Marcos e o Neto, dois caras mais velhos que eram, respectivamente, designer e ilustrador do jornal, além de atuarem ali na época como funcionários da loja. Então o assunto não faltava. Os clientes entravam, saíam, e o Fred e eu éramos aquele tipo de cliente que consomem um pouco, mas criam raiz no lugar e demoram para ir embora. O dono da Casa da Bolha não ia muito com a nossa cara por causa disso. O negócio dele era mais captar anunciantes para o jornal e ele pouco ficava ali. Em algum momento, a gente chegou no tema magia e acabou chegando no tema espíritos. Então, indo para o fatídico jogo do copo. O Neto e o Marcos se entreolharam e deram aquela risadinha de quem sabia de algo muito legal e também muito errado. Eles disseram que se a gente quisesse um dia, eles podiam fazer uma sessão com a gente para mostrar como é que funcionava aquilo. A dupla contou pra gente que já fazia o tal do jogo do copo havia um tempo e sabiam tudo que dava para saber a respeito. Trata-se de uma versão caseira do Ouija, um tabuleiro supostamente usado para se comunicar com espíritos. Tem registros de uma versão bem rudimentar desde a dinastia Song na China, em 1100 anos antes de Cristo, que continha práticas de escrita automática com a ajuda de espíritos, até ela ser proibida oficialmente pelo governo local e acabar correndo o mundo em círculos ocultistas, que bebiam muito de conhecimentos asiáticos. Conforme o espiritismo foi se popularizando a partir da França e chegou nos Estados Unidos pós-guerra civil, os tabuleiros falantes, como eram chamados, foram ficando cada vez mais conhecidos à medida que aumentava o interesse por temas sobrenaturais. Com isso surgiram as sessões recreativas mediúnicas, com as tais mesas girantes ou mesas rodantes em festas da alta sociedade, e também começaram os registros de adolescentes, principalmente meninas, possuídas, adolescentes essas de famílias bem religiosas. Toda a história que inspirou O Exorcista, tanto o livro quanto o filme, e veio de relatos do lendário caso do garoto Roland Doe, em 1949. O mago Aleister Crowley
e o poeta Yeats mexeram com isso também. O primeiro usou em rituais e o segundo usou para compor poemas já na última fase de produção da vida dele. O sucesso desse conceito acabou sendo tanto que o irmão da médium Helen Peters Nosworthy patenteou a marca Ouija, um nome que ela diz ter recebido de um espírito em uma sessão com tabuleiro. Tempos depois, a empresa Parker Brothers comprou a licença dessa marca, que hoje está com a Hasbro. E até os anos 90 era possível ver na TV norte-americana anúncios com o jogo. Enquanto os RPGs que a Hasbro vendia, como Dungeons and Dragons, Magic the Gathering, eram demonizados, a empresa estava vendendo o banco imobiliário de um lado e do outro um Ouija que brilha no escuro. De qualquer forma, praticamente todas as religiões cristãs condenaram a prática ao longo da história. Bom, depois desse interlúdio educacional, vamos para o motivo da gente estar aqui, a recreação com espíritos. Eu não me lembro do ano exato em que a gente começou com isso, mas eu não vou esquecer que foi em um 31 de outubro, noite de Dia das Bruxas. E que dia mais apropriado para falar com espíritos do que quando eles mais vagam pelo nosso plano, né? O combinado foi a gente ir para a loja, perto do horário de fechamento, e fazer o jogo do copo lá mesmo. Com a galeria fechada, a gente ia ficar por lá, e por via das dúvidas, achamos melhor ficar fazendo a sessão no andar de cima da loja, que a gente acessava por uma escada em espiral. Lá era o depósito e não tinha janela, então ninguém ia ver a gente. Nenhum segurança circulando pela galeria, já com as luzes apagadas, podia saber que tinha alguém lá. Toda a ambientação, aliada à nossa expectativa, dava um ar assim de contravenção ao negócio, como se a gente tivesse ido lá fumar maconha escondido ou fazer alguma broderagem que fosse. Mas o Fred e eu éramos assim, nerds virgens demais para aquilo. Nosso negócio era mesmo falar com gente do outro mundo, do outro lado da vida. O Marcos e o Neto não tinham um tabuleiro próprio para Ouija, nem aquela base de madeira triangular, que tem um vidro no meio, que é usada tradicionalmente para se mover até as letras. Mas não fazia diferença. Mesmo com os mais diferentes formatos, enfeites e decorações, o tabuleiro era praticamente igual em todo mundo. A gente só precisava de uma folha de papel ou cartolina, uma caneta e um copo limpo. As letras do alfabeto foram escritas em um círculo, ou duas meias-luas. Os números de 0 a 9 logo abaixo, uma palavra sim e uma palavra não em pontas opostas, e uma palavra olá e uma palavra adeus em outras pontas. Não importava muito o formato, cada um podia, se quisesse, deixar mais rebuscado, para parecer mais mágico. Ali era bem simples e funcional, até meio rudimentar, e o copo no centro com a boca virada para baixo. Eu perguntava sobre tudo, e o uso do copo era, segundo eles, pelo fato de, como ele era feito de vidro, era composto de cristais de areia, da mesma forma que também era composta uma das peças da base triangular do tabuleiro vendido tradicionalmente. E os cristais ajudariam na catalisação da energia espiritual, junto com a união das nossas mãos ali em cima dele. O Maurício ficou com um caderno e caneta para anotar as letras que seriam apontadas pelos espíritos e formariam as palavras e frases, e algumas velas foram acesas ali. Um de nós precisava ser o médium, e o Neto, nesse caso, era o mais experiente. Ele não necessariamente ia receber um espírito, mas ele comandaria a sessão e faria o contato direto com eles, como se fosse um mestre de partida de role-playing game. O Neto sugeriu como proteção que a gente rezasse uma oração de Pai Nosso. Mesmo renegando meus dias de primeira comunhão na igreja Santo Antônio do Embaré, por acaso ficava a poucos metros dali, eu sinceramente achava que qualquer proteção era válida diante do desconhecido. Terminada a oração, a gente já sabia o que fazer: pousar nossos dedos indicadores no fundo do copo, ali virado de ponta cabeça. O Neto então se dirigiu ao ambiente inteiro à nossa volta, pronunciando: há aqui alguma pessoa desencarnada ou ser de luz que queira se manifestar? E nada aconteceu. Ele repetiu mais umas 2 ou 3 vezes, até que o copo foi se mexendo lentamente, parando em cima da palavra sim. O Fred e eu nos entreolhamos, com a respiração presa nessa hora. Puta que pariu, o negócio tinha mexido mesmo.
Esse palavrão eu só pronunciei na minha cabeça, não era louco de falar isso no meu primeiro contato com o além. O neto então solicitou: por favor, volte ao centro. E o copo assim fez. Isso se repetia sempre que uma resposta era finalizada. Depois dos primeiros movimentos, um de nós acabou falando: Neto, você tá mexendo o copo aí, cara. Mas ele não tava. É claro, havia uma certa autoridade do Neto na dinâmica dessa conversa, porque eles tinham ensinado que era necessário ter uma postura de imposição, mas não afrontosa, uma imposição com respeito, para não deixar os espíritos zombeteiros ou de pouca luz encherem o saco dos vivos. A gente fez algumas perguntas simples, com o Maurício anotando tudo, e a gente sabia que a frase havia terminado quando o copo ficava parado em cima de uma letra e não se movia mais. Em algum ponto, o Neto perguntou o nome de quem estava ali, se comunicando com a gente. Eles tinham dito que era importante a gente saber o nome de com quem a gente estava falando. O copo, então, foi se mexendo até soletrar M-E-R-L-I-N. Aí o Maurício exclamou: Ah, é o Merlin. Eles conheciam aquele espírito, já tinham falado com ele em outra sessão. Era uma pessoa desencarnada que usava o nome do mago da lenda do Rei Arthur, assim de brincadeira mesmo. Ok, então o que ele queria? Queria deixar uma mensagem pra gente. A gente perguntou: pra quem especificamente? E o copo se mexeu na minha direção. Depois ele foi para a direção do Fred e depois na direção do Maurício e do Neto. Era uma mensagem para todos os quatro ali. Segundo o tal Merlin, a gente tinha que buscar algo, uma coisa escondida, uma coisa perdida há muito tempo. E que algo era esse? Então ele soletrou a seguinte palavra: E-X-C-A-L-I-B-U-R. Excalibur. Ah, mas não podia ser, né? Que parada era essa? Tudo bem que talvez fosse só a primeira sessão, mas talvez a gente já tivesse com muita vontade de perguntar tudo. Eventualmente a gente dirigia a pergunta pro Neto e ele fazia em voz alta e pronunciada. Mas assim, a espada do Rei Arthur? Era isso que a gente tinha que buscar? Ao invés de medo, eu tava me sentindo empolgado demais com a experiência e não queria que ela acabasse tão cedo. Mas em algum momento a gente teve que ir embora e a gente se despediu das pessoas do outro plano, sempre encerrando a conversa oficialmente, sugerindo que eles seguissem em paz no plano deles. Conforme o tempo foi avançando, o Neto ia ficando cada vez mais cansado, na posição de médium, e mesmo eles tendo as chaves do portão da grade da galeria, podia acabar chegando no ouvido do dono da loja que um grupo de 4 nerds estava na sobreloja escondido até altas horas fazendo sabe-se lá o que, né? Então a gente foi embora. Os dois recomendaram que a gente fosse para casa, tomasse banho, rezássemos e fôssemos dormir. Então assim terminou um dos Halloweens mais estranhos e divertidos da minha vida até então, mas não terminou meu interesse por aquilo. Na verdade, a gente tinha só começado a ficar viciado em jogo do copo. É bom entender que naquela época não tinha internet ainda, nem celular, para a população em geral. Existia BBS, mas quase ninguém usava ou sabia o que era. A nossa forma de comunicação à distância era via carta, via telefone fixo, na casa de cada pessoa, que só um podia usar por vez, e o orelhão, que os mais novos não devem lembrar, mas eram uns postes telefônicos que ficavam em locais públicos com um telefone à disposição, e a ligação era feita por fichas que você comprava no comércio. Então aquilo pra gente era como ter acesso a um orelhão do além, ou para usar uma metáfora mais atual, um WhatsApp do além. Inclusive, orelhão do além foi assim mesmo que um espírito descreveu para mim em outra sessão o contato que teve com a gente. Segundo o tal espírito, eles estavam vagando nesse outro plano espiritual e viam uma janela sendo aberta para o nosso mundo. Era uma sessão de Ouija começando, do ponto de vista deles. Eles então podiam se aproximar, mas não atravessar essa janela. Isso foi bom porque tirou para mim o medo de ter alguma possessão, porque eles podiam apenas usar essa janela para se comunicar com a gente, mudando ali a sua frequência vibracional e acessando a nossa energia concentrada nos cristais do copo e na união das mãos em cima dele. Um canal de comunicação. E só um espírito podia falar com as pessoas da sessão por vez. Os outros espíritos ficavam esperando como se fosse numa fila para usar o orelhão, que era uma coisa que acontecia de verdade.
Todos esses detalhes técnicos, para mim, eram importantes, porque eu sempre fui muito perguntador. E eu lembro deles porque eu fazia as perguntas mesmo, antes e depois das sessões para os caras, e acho que eu nunca saí da fase dos porquês. Se eu faço até hoje pergunta em algum curso, não é para espírito que eu vou deixar de fazer também. E uma vez eu até perguntei: onde você está fisicamente aqui no nosso plano? Pelo menos uma localização equivalente. Na ocasião, o copo se mexeu para um ponto entre o Fred e eu. Ele estava, o espírito, bem ao nosso lado, explicando que era como se fosse uma mão de ectoplasma mexendo o copo. Em uma ocasião, o dedo de um de nós saiu e a ligação, entre aspas, com o além se perdeu, como se fosse um sinal de celular que caiu. Em outros momentos, esse sinal estava tão forte que o copo se movia em alta velocidade, como se o fantasma tivesse ansioso para conversar com a gente. Em outras ocasiões, eu baixava a cabeça e virava de lado para ver melhor como é que os nossos dedos ali se colocavam naquela posição central, mas eles não estavam nem encostando direito no copo. Só de a gente se juntar ali, com as mãos parando em cima, a coisa acontecia. O negócio virou então uma febre entre a gente. O Fred e eu queríamos fazer sessões sempre, e o bom é que os outros dois estavam sempre dispostos a isso. Era uma diversão também para eles, e até a Jana, a namorada do Maurício, acabou se juntando a gente depois. Passando um certo tempo, o posto de médium acabou sendo revezado entre a gente. Até eu cheguei a comandar uma das sessões. Eu acho que em algum momento a gente estava tão habituado que chegou a fazer sessão na própria loja, sem se esconder ali no depósito, com os vidros ali à mostra, mas, óbvio, depois do fechamento, né? Porque os seguranças não apareciam, ficavam mais perto da porta mesmo, então era tranquilo. Foi assim, então, que eu pude coletar uma outra comprovação física, entre aspas, que eu buscava daqueles fenômenos. Eu perguntei: você pode mostrar pra gente uma manifestação sua no nosso plano? E praticamente no mesmo segundo a gente ouviu um grito gutural ecoando pelos corredores da galeria escura. Eu confesso que até me assustei com o barulho, mas era tudo tão fascinante, assim, divertido, que a gente não teve medo de continuar e tranquilo. E seguimos assim por um bom tempo, com as nossas famílias achando que a gente estava se reunindo com os amigos para jogar conversa fora, ou então para jogar RPG, coisa que a gente ali na época não fazia. O nosso jogo era outro, era do copo. A Ouija mania era real entre aquele grupinho ali. O Merlin tinha um papo muito curioso e próximo da gente. Tudo que ele falava metaforicamente fazia muito sentido e se conectava às nossas referências. Era como uma pessoa desencarnada que atuava como um guia espiritual, meio engraçado, de humor irônico, que nos falava sobre cumprir uma missão que nunca entendemos de fato qual seria. Eu acho que em alguma noite dessas eu perguntei se a gente tinha que buscar o ponto ideal em que um dos canais que cruzam Santos podiam mostrar pra gente o braço da Dama do Lago surgir com a espada Excalibur, porque era isso que parecia pra gente, uma metáfora real no caso. Só que será que alguém ali ia ser digno de tirar a espada da pedra? E a gente ficou sob essa alegoria do Rei Arthur aí durante um tempo, tentando entender o que era. Mas a gente não falava só com os mortos. Em algum momento apareceu o espírito de uma moça que pela conversa parecia estar meio confusa. Eu pensei até que pudesse ser uma pessoa recém-desencarnada. O nome era por acaso igual ao de uma antiga minha colega de escola. Quando a gente perguntou se ela conhecia alguém da mesa, ela apontou para a Jana e para mim. E depois de várias perguntas entre nós, a gente chegou na informação do Colégio Santa Cecília, onde ambos haviam estudado. A moça que apareceu na sessão disse que estava naquele exato momento em casa, cochilando no sofá. Supostamente, a minha energia e a da Jana tinha puxado o espírito de uma pessoa viva que a gente conhecia. Eu fiquei, na verdade, meio com medo de ela não voltar mais para o corpo dela. Mas antes da gente se despedir, essa pessoa começou a apontar para letras que não faziam muito sentido, meio desconexas, que não formavam palavras. E então, de repente, parou do nada. Na época, a gente interpretou isso como o fato de ela estar acordando do cochilo. E
Algum tempo depois eu soube que essa moça estava viva e estava bem. Em outra ocasião, apareceu um sujeito ainda encarnado, um cara que o Maurício e a Jana conheciam. Geralmente os vivos pareciam confusos. Esse, em especial, além de confuso, estava triste. Depois de algumas perguntas, a gente entendeu que era um amigo dessa galera, que nem o Fred nem eu conhecíamos. Esse cara tinha sofrido um acidente de moto e estava em coma no hospital. O rapaz então começou a falar que estava cansado, queria ir embora, e esses amigos presentes ali na mesa perceberam que esse ir embora se referia de fato a outra coisa, a morrer. Então ali na sessão começou um momento de CVV, de Centro de Valorização da Vida, com o espírito de uma pessoa em coma. E os amigos dele tentando convencer o cara de que a vida era boa, que ele devia ficar nesse plano para aproveitar outros carnavais, literalmente, porque ele tinha reclamado de ter perdido o carnaval daquele ano. Se o cara permaneceu ou não por aqui, eu sinceramente não lembro. Mas o fato é que a gente sentiu que estava ficando bom naquilo. Ainda mais com o aconselhamento de um suposto guia espiritual, um amigão nosso, que nos tinha imbuído de um sentimento de propósito com a tal missão, de nos fazer acreditar que havia algo de certa forma grande e positivo a ser realizado por aquele grupo. Só que excesso de confiança nunca é bom, né? A gente estava tão de boa com o nosso jogo do copo que começou a querer fazer ele fora da sobreloja e até fora da loja. Festa na casa dos amigos mais velhos, sem os pais, era o ambiente perfeito. Era só pedir uma pizza, ver um filme e depois, bora. Já tinha virado um hábito. A gente se reuniu na casa de um deles, com mais gente agregada, e logo depois da pizza nem teve filme. A gente já estava rabiscando no papel o tabuleiro, pegando o copo para começar. Fala com o espírito, fala com uma suposta entidade, opa, ó o Merlin aí de novo, beleza. E de repente uma conversa diferente começa com um espírito novo. Um espírito que não quis se identificar direito. Parecia meio arisco. Ele começou a fazer umas piadas que dificultavam a compreensão das frases e não estava respeitando muito a condução do médium, que na ocasião era o Maurício. E ele também não queria ir embora, o que não é um sinal muito bom. Foi pedido mais uma vez que ele se retirasse, terminando com a frase "siga por seu caminho de luz". Aí ele soletra repetidamente 2 letras, M-A, 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 mamamamamamamá. Ok, já era zoeira demais. Foi pedido, por favor, se retire e siga seu rumo. E ele começa a soletrar uma frase que ninguém estava notando, mas o Maurício foi falando em voz alta. E a frase era: a data da sua morte é... Nessa hora ele falou, não, chega, já deu, falou alto pro espírito. E todo mundo tirou o dedo do copo ali, com medo, com raiva, porque estava um clima bem bad, assim, bem ruim. O clima pesou. A gente interrompeu a sessão abruptamente mesmo, sem nem tentar dialogar com o espírito, porque não estava funcionando. O clima, como estava bem pesado, deixou a gente assim, esgotado. Parecia que tinha tido uma briga na festa, mas ninguém tinha brigado com ninguém. Foi uma discussão com além. Não foi nada divertido. Ninguém mais tinha cabeça para nada. A gente sabia, na verdade, é que não queria voltar a mexer com aquilo naquela noite. Então eu voltei para casa assombrado com tudo aquilo. Foi a primeira vez que o negócio tinha dado medo de verdade. Eu tentei fazer as proteções simples que eu tinha aprendido e tentei dormir. Depois disso, a gente conversou bastante a respeito para tentar entender o que tinha acontecido. Foi uma proteção mal feita antes? Foi a combinação das pessoas que não tinha dado certo? Foi o momento? Foi o lugar? Foi a nossa cabeça? Realmente, fazer uma sessão na própria casa de uma das pessoas talvez não tivesse sido uma ideia boa. Eu cheguei a jogar um pouco de RPG, umas 3 ou 4 partidas anos depois, com outro grupo de amigos, mas eu confesso que eu achei meio chato. Principalmente quando eu fui jogar Vampire e umas pessoas agiam de certa forma como se fossem os personagens de verdade ali, atuando com um certo realismo e soubessem segredos dos clãs que faziam parte do jogo, naquele modelo assim de excluir quem não fizesse parte de um círculo secreto, que não sabia tanto quanto eles. Esse tipo de bobagem não me atraiu muito. Essa galera do jogo do copo não era assim, pelo contrário, eles abriram conhecimento pra gente e a gente aproveitou o que deu. Eu sempre acreditei mais em agregar, não em segregar, o conhecimento que a gente tem.
Ali ninguém se sentia melhor que ninguém, era só um grupo pequeno de nerd curioso. Nerds esses que podem ou não ter sido enganados por um ser de baixa luz, um espírito zombeteiro. Pode também não ter sido nada, pode ter sido só uma manifestação da mente mais forte ali, em cada momento da sessão, por meio de sugestão de autoridade, inclusive até sem intenção. Ou também pode ter sido uma manifestação do nosso inconsciente coletivo, como o copo se movendo pelo efeito ideomotor, como acredita a ciência, que usa esse conceito e conecta ele com outros, como o da dissociação, para tentar explicar como pessoas em estados alterados de consciência podem apresentar fenômenos de clarividência, telecinese, telepatia e outros também. Pode ter sido tudo isso ou nada disso, mas que o copo mexia, mexia sim, e que as conversas faziam sentido, faziam. De qualquer forma, a alegoria fantástica do Merlin e das dicas que ele nos dava teve lá seu propósito, de nos fazer pensar em como a gente agia, qual é o nosso papel na história que a gente mesmo estava escrevendo para nós. É como na história It, do Stephen King. O que importa não são as entidades sobrenaturais que a gente enfrenta, mas os amigos que a gente faz pelo caminho. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e até a próxima Narrativa Oculta.